Olá, gente, Deus abençoe pela sua vida. Eu sou o Cid Brasa e o nosso programa hoje, Palavra Profética, na verdade eu quero bater um papo com vocês acerca dessas catástrofes, né, que tem acontecido aí no nosso país. Infelizmente o Brasil, ele, em pleno século XXI, no ano de 2019, entrou com o pé esquerdo. Infelizmente. Os brasileiros têm sofrido, os brasileiros têm passado por perrengues, por dificuldades. E você pode observar, você tem observado aí nas redes sociais uma catástrofe, uma desgraça atrás da outra, né? Como, por exemplo, nós tivemos aí o caso de Brumadinho, com mais de 100 mortos e outras pessoas ainda que não foram encontradas, infelizmente. Temos aí milhares de famílias angustiadas, milhares de famílias tristes, né, por esse caso aí de Brumadinho lá em Minas Gerais. Um outro caso também que chocou o Brasil foi a morte de um dos maiores âncoras do jornalismo da TV brasileira, que é o Ricardo Boechat, né? E sobre a questão aí da morte do Ricardo Boechat, desse grande jornalista, eu deixei a minha opinião nas redes sociais, embora não foi do agrado de algumas pessoas, mas foi apenas uma questão subjetiva, né? Uma opinião que eu dei acerca da morte dele. E se você quiser acompanhar, você pode acessar minha página no Facebook, Cid Brasa, Evangelista Cid Brasa lá no Facebook, tá bom? E você vai ver ali o meu pensamento quanto à morte do Ricardo Boechat, esse grande jornalista que era adepto ao ateísmo brasileiro, tá legal? Uma das outras catástrofes também que nós tivemos foi, infelizmente, a morte de 10 garotos sonhadores, né? Que foram ali vilipendiados pelas chamas, né? Que foram ali, tiveram as suas vidas perdidas, né? Perderam as suas vidas naquele incêndio ali do CT do Flamengo, e foi uma catástrofe também, o Brasil ficou muito chocado. No entanto, eu quero trazer aqui para vocês um posicionamento quanto esse último caso que nós tivemos aí, que também chocou o Brasil, que também tocou famílias, né? Para quem é mãe, quem é pai, sabe perfeitamente do que eu estou dizendo, tá? É isso mesmo, eu estou falando sobre o caso aí da morte do neto do nosso ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que infelizmente perdeu a sua vida com um caso aí de meningite. Infelizmente acabou perdendo a sua vida. No entanto, eu não quero falar exatamente sobre a morte desse garoto, né? Até porque ele está em um bom lugar. Deus preparou um bom lugar para esse menino. E com certeza a família tem sido consolada pela presença de Deus. Isso é o que nós brasileiros esperamos. E também os brasileiros abracem, né? Nós temos abraçado também essas famílias, né? Não só o caso aí da família desse garoto que é neto do presidente Lula, mas também as famílias de Brumadinho, a família do Ricardo Boechat, a família aí dos meninos do Flamengo. Então a gente acaba de uma forma ou de outra abraçando essas famílias, né? Porque perderam seus entes queridos e quando a gente fala de morte, só quem perdeu alguém na família que sabe lidar com essa questão aí. No entanto, gente, eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre um comentário deselegante, um comentário pobre, um comentário, sabe, muito ridículo. Esta é a expressão que eu tenho que usar aqui, de uma menina, uma garota, né, que acabou postando nas redes sociais dizendo que, graças a Deus, quando ela se referia à morte do neto do Lula, ela diz assim, graças a Deus, porque por esse menino ter morrido, porque é menos um ladrão no Brasil, no meio da política, é menos um ladrão que está indo embora. Gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Quando eu vi aquele comentário na minha rede social, inclusive eu recebi esse mesmo comentário no meu WhatsApp, gente, é um absurdo muito grande. Sabe por quê? Porque esse garoto não tem nada a ver com a vida do Lula, com a vida política de Lula, tá? Esse garoto que morreu, o neto dele, não tem nada a ver com as questões políticas do ex-presidente Lula. É apenas para você entender, diante do luto
diante do luto de uma pessoa, diante do luto de uma família, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se unir. Então, não existe mais política diante do luto, não existe mais religião diante do luto, não existe mais cor da pele diante do luto, classe social diante do luto. Tudo isso cai por terra. Por quê? Porque é uma vida que se foi, tá? E mais ainda, nós estamos falando de uma criança que não tinha nada a ver com a política. Uma criança que, embora era brasileiro, não tinha nada a ver com as questões do nosso país. Então, uma criança. Então, o comentário dessa garota aí que ela fez no Facebook e que percorreu a mídia social, gente, é um comentário muito fraco. Pelo amor de Deus. Diante do luto, gente, a gente tem que colocar as nossas indiferenças política, religiosa, de classe social por terra. Porque nós estamos diante de um luto, nós estamos falando de uma criança que se foi. Infelizmente, foi atacado por uma enfermidade, né? Claro que pela vontade de Deus, porque nada ocorre sem a vontade de Deus, mas isso não quer dizer que eu tenho que atacar a morte desta criança por causa dos supostos roubos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho que atacar a morte de uma criança por causa de um presidente que supostamente tenha roubado o Brasil. Então, as nossas diferenças diante do luto de uma família, diante do luto de alguém, tem que cair por terra. Então a gente não pode ficar... o comentário que ela fez é como se ela tivesse alegre, contente pela morte do neto do ex-presidente Lula. Gente, isso é muito triste. Só quero saber, daqui 20 anos, aonde é que o Brasil vai parar com pessoas que pensam desse jeito. Só quero deixar aqui o meu posicionamento quanto à morte desse menino, a morte desse garoto que é neto do Lula, e dar minha opinião quanto ao comentário pobre, chulo daquela garota. Eu não vou citar o nome dela, não vou colocar aqui o comentário que ela fez, apenas por uma questão de direitos autorais, porque eu posso estar me prejudicando dentro desse quesito aí de forma jurídica, tá legal? Mas eu não posso deixar de falar que isso foi um comentário muito fraco. Nem o nome dela eu quero aqui citar, apenas por uma questão de ética e respeito, né? Infelizmente. Mas assim, gente, é um absurdo e é um absurdo. Isso que a gente acaba ouvindo diante do luto de uma família, diante de uma pessoa que se foi embora. Tá legal, gente? Desculpa, mas essa é a minha singela opinião quanto ao caso aí da morte do neto do Lula, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.